a faixa de Gaza, ela vive diante de um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre permanentemente, é isso? Sim, inclusive no marítimo, a área pesqueira foi diminuída a mais ou menos 1/10 do que ela poderia ser. Isso tem dificultado os pescadores históricos palestinos, que se pescam ali há milhares de anos, de pescar. Então, isso tem dificultado, por exemplo, o abastecimento de proteína animal. Além do mais, houve graves danos à agricultura palestina, especialmente no ataque de 2014, que destruiu equipamentos de irrigação, bem como destruiu infraestruturas de hortifruti granjeiros, destruiu granjas de pequenos animais e destruiu, naquele momento, a única fábrica de ração que existia na faixa de Gaza. Então, isso tudo tem dificultado essa vida normal dessa população na faixa de Gaza. Ok, entendi. Walid, por que a grande mídia não divulga efetivamente o que está acontecendo lá? Tudo que chega pelo menos assim, o que vinha chegando para mim, até eu conversar com o Samir, amigo meu, que começou a me mandar material sobre a perspectiva da Palestina, não é? Por que a grande mídia faz quase que um bloqueio de informação? O que acontece? Porque não existe uma distinção entre os grandes veículos de comunicação e o projeto de dominação global do grande imperialismo estadunidense. Isso quer dizer que não existe uma separação e nenhuma diferença fundamental entre os grandes veículos de comunicação, os seus proprietários e este projeto, que hoje é um projeto da indústria militar, o complexo industrial militar, junto com a grande finança chamada ocidental, é que governa e que precisa de guerras, e guerras inclusive de extermínio, precisa de limpezas étnicas e de dominação colonial. Esse é uma fusão que não permite separar essa mídia, vamos assim chamar. E é por isso que hoje no Brasil acontece uma coisa inédita. Inédita porque nunca houve equilíbrio na informação quando se trata da Palestina. Sempre houve um desequilíbrio em favor do colonizador, né? Então, isso é fato, nunca houve equilíbrio e nós não acreditávamos que fosse haver agora. Entretanto, tal qual está havendo agora, uma verdadeira propaganda de guerra, ou seja, a partir dos grandes veículos de comunicação ordenados por Washington, invisibilizar o povo palestino, torná-lo um alvo legítimo para o extermínio, isso nunca aconteceu. Então, o que nós estamos vendo agora é uma verdadeira propaganda de guerra. E essa propaganda de guerra é crime de lesa humanidade, existe legislação no direito internacional e resolução da ONU, que nasce logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, criminalizando a propaganda de guerra. E nós precisamos, nesse momento, denunciar isso. O povo palestino está sendo assassinado, existe um genocídio midiático, um genocídio informacional, promovido pelas grandes empresas de mídia, por suas elites. E nós precisamos denunciar isso, e é isso que está prejudicando, turvando, mais do que em qualquer momento da história, a compreensão das pessoas acerca do que acontece lá, num primeiro momento, bem como também poderá proporcionar que as pessoas aceitem como normal o maior banho de sangue da história da Palestina que pode estar acontecendo nesses dias. E que, aliás, já está acontecendo. Ok. Walid, eu queria que você falasse um pouquinho da Cisjordânia. O que está acontecendo exatamente na Cisjordânia? Eu vejo falar que lá é dividida em área A, área B e área C. Como é que é essa questão? Área B, A, B e C é um resultado dos acordos de Oslo. Então, haveria uma primeira área, a área A, que seria administrada pela autoridade palestina, que foi nascida para, durante o processo de Oslo, fazer a gestão dos assuntos civis para depois evoluir para um Estado. E essa seria administrada por essa administração palestina, por um proto-Estado, por um rudimento de Estado nascente. A área B seria uma área de controle conjugado, em que as forças de ocupação israelenses exerceriam parcela do controle, especialmente o militar. E a administração da área C, 61% do território, exclusivamente militar, área militar israelense, portanto, uma área considerada de segurança, e na qual os palestinos só podem construir ou cultivar sob permissão israelense. E o que acontece nessas áreas?
100 poços de abastecimento de água já foram fechados em virtude dos israelenses não permitirem que seja construído ali. Nos últimos tempos, apenas uma licença de construção foi emitida e, por isso, os palestinos precisam construir ilegalmente à luz da legislação ilegal, porque é de ocupação israelense, e todas as construções são sistematicamente demolidas, inclusive projetos de irrigação, inclusive escolas. Existe, nesse momento, perto de 30 escolas, inclusive muitas delas construídas com dinheiro da União Europeia e com apoio de projetos da ONU, que estão ou demolidas ou prestes a serem demolidas. Esse é um processo claro de projeto israelense de ocupação desse território para anexá-lo e colonizá-lo e impedir que os palestinos exerçam soberania sobre ele e, mais do que isso, que exerçam nele as suas atividades econômicas para a sua sobrevivência e até mesmo para a viabilidade da sua vida como Estado ou mesmo como sociedade. O que está em curso hoje na Cisjordânia, além do mais, é um processo de tomada de território e colonização. Quando nós começamos Oslo, havia perto de 200 mil colonos, cuja premissa era a sua evacuação para que esta parte do território pudesse ser, em parte, servível ao futuro Estado palestino. Infelizmente, de lá para cá, esta população de colonos radicais e cada vez mais radicais subiu para mais de 750 mil, e é para esses que estão sendo forjadas estradas exclusivamente para judeus, postos de controle que vão controlar a população palestina e vão impedir os seus movimentos cada vez mais, e vamos viver os palestinos em verdadeiros cercados, verdadeiros bantustões, verdadeiros guetos, governados na prática por Israel e pelos colonos. Esta é a realidade hoje, acrescida neste momento dos verdadeiros pogroms, ou seja, aqueles atos de violência programada e planejada dos colonos armados, apoiados pelas forças armadas israelenses, alguma coisa que acontecia contra os europeus de fé judaica no final dos 1900 e também nos 1900. Isso tudo elevou o quadro de violência na Cisjordânia. Até semana passada havia perto de 300 assassinados palestinos pelas forças de ocupação e pelos colonos, bem como 1.000 e poucas pessoas expulsas de suas terras e de suas casas para que fossem assentados esses judeus extremistas, ou seja, um processo de limpeza étnica, bem como também foram atacados diversos bairros, alguns deles quase que totalmente destruídos, como, por exemplo, o caso do campo de refugiados de Jenin, na cidade de Jenin, bem como o deslocamento da população palestina do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, para a instalação de colonos judeus, portanto, também parte do processo de limpeza étnica. Esse é o quadro aproximado, muito aproximado da faixa de Gaza. Da Cisjordânia. Ok.